Verbum Domini. No episódio de hoje, vamos visitar a palavra de Deus quando Jesus cura 10 leprosos. Porém, somente um volta para agradecer. O que significa? Qual o ensinamento para nós? É o que nós vamos conferir nesse programa. Fique conosco. O leproso agradecido. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelas regiões da Samaria e da Galiléia. Num dia em que entrava num povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Eles pararam a certa distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E enquanto estavam a caminho, ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não se achou senão este estrangeiro para voltar e dar glória a Deus? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Se você conhece o mapa de Jerusalém, você vai se lembrar que a Galiléia está no norte e Judá no sul. E era o território onde os israelitas viviam. No meio dessas duas regiões moravam os remanescentes do Reino do Norte, na chamada Samaria. Ali os descendentes assírios construíram seu templo no Monte Garizim, em 722 a.C. Eles não eram bem vistos pelos judeus e vice-versa. Existia uma forte repulsa entre eles. Jesus estava passando pela Samaria e, ao entrar numa cidade, encontrou esses leprosos que pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Essa descrição de eles estarem parados à distância mostra uma das leis do Antigo Testamento para os doentes de lepra. A lepra naquele tempo era muito contagiosa e mortal.
Fizeram então leis em Levíticos 13, que diz: todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas e a cabeça descoberta. Cobrirá a barba e clamará: impuro, impuro. Enquanto durar o seu mal, ele será impuro. E o impuro habitará só, e a sua habitação será fora do acampamento. Então, originalmente, a lei era dada para o acampamento dos israelitas, enquanto caminhavam no deserto, mas também acabou por ser aplicada às cidades locais, depois que o povo se fixou na terra prometida. Eles deveriam morar fora das cidades e, se alguém chegasse perto deles, deveriam gritar como um aviso: impuro, impuro, e deviam manter distância para não transmitirem a doença. Jesus, passando por esse povoado, viu esses 10 leprosos que gritavam, chamando de mestre ao Senhor. E Jesus responde a eles de maneira interessante: ide apresentar-vos aos sacerdotes. É incrível. Por que Jesus não disse sejam curados? Ou venham a mim e ao tocá-los serem curados? Jesus cura as pessoas de várias maneiras, como contam os evangelistas. Mas aqui Jesus está seguindo a lei de Moisés. Se você voltar ao Levítico 13 e 14, são capítulos dedicados às leis para os leprosos que os sacerdotes deveriam fazer no Antigo Testamento. Uma das obrigações ou deveres dos sacerdotes não era somente oferecer sacrifícios no templo, mas também agiam como um tipo de médicos, no sentido que deveriam inspecionar as feridas para ver se tratava de lepra e julgar se estavam puros ou impuros pelo tipo de feridas que eles apresentavam, pela cor dos pelos que cresciam nas feridas. Era muito detalhado, ou até bruto diagnóstico. Tudo isso era parte do ministério sacerdotal. Assim, Jesus mandou que esses 10 leprosos fossem ao sacerdote para o rito de inspeção, para mostrar que tinham sido curados. Lucas assume que conhecemos como isso acontecia, mas nós vamos ler no Levíticos 14, de 1 a 9, para entender o que Jesus quis dizer com ir apresentar-vos aos sacerdotes. Ali está descrito o ritual de purificação feito pelo sacerdote. É ele que iria examinar para ver se a lepra tinha sido eliminada. Então haveria um sacrifício. Um pássaro seria morto, outro seria liberto, como uma espécie de bode expiatório. Sangue e água seriam aspergidos 7 vezes. Portanto, era um sacrifício da aliança, representando a volta para a comunidade. Eles deveriam lavar-se, barbear-se, raspar todo o cabelo, que muitas vezes ficava preso nas chagas da lepra. Aí seria reintegrado à comunidade, seria declarado puro. Isso é importante para entender o que Jesus quis dizer ao mandá-los ao sacerdote. Tinha que passar por todo esse rito de purificação. Eles obedeceram à ordem de Jesus de ir ao sacerdote e no caminho ficaram limpos da lepra. Ela desapareceu. Mas um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E esse era um samaritano. É interessante porque esse samaritano agradeceu a Deus e reconheceu que Jesus o havia curado. E fez algo incrível. Caiu com a cabeça em terra aos pés de Jesus. Se prostrou diante de Jesus. Eles, como judeus, eram monoteístas, acreditavam no único Deus. Nunca se prostrariam ante um ser humano em ato de adoração. Mas aqui o samaritano faz isso, glorificando a Deus. E a palavra grega é eucaristê, ação de graças pela cura. Jesus aceitou a honra dada à sua divindade, que estava oculta aos olhos dos judeus. E Jesus disse:
Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Palavras duras essas. Ele se referiu assim ao samaritano por ser descendente de pagãos, lá dos assírios, e disse: levanta-te e vai. E o que aconteceu? O que te fez para ser curado? A sua confiança, a sua fé. Tua fé te salvou. Portanto, uma outra chave de leitura para esse evangelho é o poder curador da fé. O samaritano acreditou quando Jesus os mandou apresentarem-se ao sacerdote. Foi imediatamente curado. E um dos temas que encontramos no evangelho de Lucas não é só a importância da fé, mas também a conversão dos pagãos. O evangelho começa em Israel, mas se espalha pelas nações. E nesse caso, o samaritano é muito interessante porque ele está no meio entre os judeus e os pagãos. O padre Pablo Gaudens menciona algo muito interessante que eu quero trazer aqui. No templo, na parte chamada pátio, havia uma placa que estava escrito que os estrangeiros não podiam passar daquele ponto, pois seriam mortos. Havia barreiras para os estrangeiros. E Jesus aqui começa a quebrar essas barreiras e salvar e curar os samaritanos. E nós vemos o evangelho começando a ir aos confins de Israel, aos estrangeiros, aos pagãos, através dos samaritanos. Eles começam a reconhecer Jesus como divino Salvador, porque somente Deus poderia curar. Eles ficavam distantes porque nenhum deles, na sua condição, ousava se aproximar. E depois do intervalo, nós vamos ver como essa boa nova de Jesus atinge a nossa vida e pode mudar o nosso comportamento. Fique conosco. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Verbum Domini. Você está assistindo Verbum Domini, um programa sobre a Palavra de Deus de uma forma diferente, com arte e cuidado, meditando sobre o significado que essa palavra tem e que pode mudar a nossa vida. Hoje estamos vendo a passagem da cura dos 10 leprosos. Jesus cura todos, mas somente um é salvo, um samaritano que volta para agradecer. Qual o significado dessa palavra para os nossos dias? Nós também ficamos distantes quando continuamos a pecar. Para ter saúde restaurada e a cura da lepra do pecado, nós também temos que gritar: Senhor Jesus, tem piedade de nós. E aquele grito, entretanto, deve sair do nosso coração e não dos lábios, porque o grito do coração é mais forte, ele invade os céus até o trono de Deus. Apesar de não termos a lepra física, todos temos uma lepra espiritual, porque somos pecadores. Os padres da igreja já faziam essa analogia do pecado com a lepra, porque ambos são contagiosos e mortais. Assim como a lepra contagia facilmente os seres humanos e deixa a cada um doente, fraco e pode até matar, o pecado faz o mesmo. A doença física da lepra no Antigo Testamento, num certo sentido, é a prefiguração da doença espiritual do pecado no Novo Testamento. E como no Antigo Testamento, se você tivesse lepra, para ser declarado puro, você devia se apresentar ao sacerdote, que declararia puro. Também no Novo Testamento, se você tem pecados mortais, você deve ir ao sacerdote, no sacramento da reconciliação, para ser declarado puro e ser reintegrado na comunidade. Ir adorar no templo, no sacrifício da Santa Missa, na liturgia eucarística. Essa é uma aplicação poderosa, porque os leprosos tinham que ficar muito distantes da comunidade, fora do acampamento ou da cidade. Ninguém naquela condição podia aproximar-se. E eu penso que muitos católicos ficam afastados da igreja
porque não se confessam há muito tempo, onde eles poderiam ser curados. Outros ainda se aproximam da mesa eucarística em estado de pecado mortal. É um lembrete que, se você está em estado de pecado mortal, você é como um leproso espiritual. Deve ir ao sacerdote para ser purificado antes de ir à mesa eucarística e receber o pão da vida. Mas somos todos pecadores e já fomos salvos por Jesus. Então devemos ser como esse leproso curado e agradecido. Todos somos como um samaritano que esteve doente, mas fomos trazidos à vida, sendo lavados nas águas do batismo. Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Ele a santificou e assim nas águas do nosso batismo, nossa carne, nossas almas, somos purificados e feitos novas criaturas. Se fomos batizados, devemos então ser como samaritanos agradecidos, porque fomos purificados e assim voltamos para glorificar a Deus, agradecer e adorar. Adorar Jesus na missa dominical e todos os dias das nossas vidas. Chegamos ao final de mais um Verbo Domini, que é o nome inclusive de uma carta apostólica do saudoso Papa Bento XVI sobre a Palavra de Deus. Queremos evangelizar com arte e conteúdo, e eu espero que você tenha gostado. O Verbo de Deus feito carne é fonte de vida para todos nós, é palavra de salvação. Glória a vós, Senhor.